ao canal Através de Espelhos. Eu sou a Juliana Baizzi. E eu sou a Jaque Baizzi. E hoje nós vamos falar de Chicago Typewriter. Iremos dar 3 motivos sem spoiler do porquê você precisa assistir Máquina de Escrever Chicago e depois nós vamos passar o trailer e em seguida falaremos das nossas impressões com spoiler. Só que antes de começar, já vai curtindo esse vídeo, se inscrevendo no nosso canal. A nossa meta é chegar em 1000 inscritos, então contamos com a sua ajuda. Chicago Typewriter, ou Máquina de Escrever Chicago, é uma série sul-coreana de 16 episódios, sendo que cada episódio tem aproximadamente 1 hora de duração. É original TVN, mas está disponível na Netflix. É uma série de 2017 e o gênero é fantasia, mistério, romance e drama. O drama vai contar a história do Han Se-ju, um jovem escritor que alcançou o auge da sua carreira após 5 dias do lançamento de seu livro O Jogo Injusto. Então, a partir disso, ele começa a fazer várias sessões de autógrafo ao redor do mundo, porque o livro dele se tornou um best-seller internacional. Numa dessas viagens, ele vai parar num café em Chicago. E nesse café tem uma máquina de escrever de 1930 que é belíssima. E ele fica encantado pela máquina, pede para o dono do café vender para ele, mas o dono do café se recusa. Na Coreia tem a Jan Sorá. Ela é uma jovem que ela é apaixonada por literatura e desde criança ela afirmava que iria se casar com um escritor. Ela se torna fã do Han Se-ju, mas ele não sabe que ela é sua fã número 1. Ela tem também uma empresa de faz de tudo, onde qualquer coisa que as pessoas precisem, ela dá um jeito de fazer. E por meio dessa empresa, ela acaba recebendo uma ligação que ela deve ir para o aeroporto e pegar uma encomenda e levar essa encomenda para o escritor Han Se-ju. Então pensa na felicidade quando ela descobre que ela vai pegar aquela caixa e levar essa caixa para casa do seu ídolo. Só que o que tem dentro dessa caixa? Uma máquina de escrever que estava lá em Chicago, mas que misteriosamente avisou o dono do café que queria ir para casa do Han Se-ju e por isso esse dono do café em Chicago envia a máquina para a Coreia. E a partir do momento que a máquina ela chega na casa do Han Se-ju, muitas coisas misteriosas começam a acontecer e esses 2 jovens eles começam a se lembrar da sua vida passada em 1930, onde eles eram revolucionários lutando pela liberdade da Coreia contra o Japão. A trama ela tem muito mistério envolvendo esses 2 jovens e ela vai ficando ainda mais interessante à medida que a série ela vai nos apresentando outros personagens também, que fizeram parte em 1930 e que também estão na atualidade. Então agora nós vamos dar 3 motivos sem spoiler do porquê você precisa assistir Máquina de Escrever Chicago. E o primeiro motivo é um motivo histórico que é a luta pela liberdade. Em 1930, a Coreia estava sendo dominada pelos japoneses, então surgiram jovens revolucionários que lutavam arriscando a própria vida a fim de defender a sua pátria. É bonito ver como os coreanos eles têm orgulho da sua história e eles valorizam o que os seus antepassados fizeram a fim de que hoje eles pudessem gozar de uma liberdade. E isso me faz refletir na importância que é um povo, ele precisa conhecer a sua história, precisa conhecer seu passado, porque somente conhecendo seu passado, a sua base é que pode caminhar em direção ao futuro. E o segundo motivo é cenário, fotografia e trilha sonora belíssimos. Então a casa do Han Se-ju, ela é uma casa que parece uma biblioteca, ela tem uma arquitetura bem ampla, é iluminada, você vê várias prateleiras cheias de livros assim de cima e embaixo, tem um lustre maravilhoso e também ela é muito aconchegante. E a casa dos outros personagens, elas também têm livros. Então você vai ver que todos os personagens, eles compartilham desse amor pela literatura. Você vai ver ou eles cheirando livros, ou presenteando alguém com o livro. Você vai ver vários livros pelas casas, então é muito bonito. Já quando a gente vai para o passado, a série ela vai trazer aquele cenário de guerra, revolução. Então você vai ver mais cores puxado para o marrom. Aquelas pessoas ali estão lutando pela sua independência, então você vai ver várias armas que hoje não é comum na Coreia, mas que em 1930 as pessoas tinham. Espingarda, vai ter uma espingarda lá que faz o barulho de uma máquina de escrever. E tem a máquina de escrever maravilhosa que agora
eles estão com ela na atualidade. É uma máquina muito bonita. A trilha sonora, gente, é muito perfeita, ela é maravilhosa mesmo e ela super combina com a série, tanto no passado como no presente. Então todos precisam escutar Writing Our Story, que é escrevendo a nossa história, e essa música ela combina demais com a história dos protagonistas. E o terceiro motivo para você assistir essa série é o poder da amizade, do perdão e do amor. Nós temos nessa história uma amizade tão bem construída que vai além do tempo. Então essa amizade, tanto no passado como no presente, me levou a sorrisos e a lágrimas a cada episódio. Uma observação, essa é uma série que ela não vai te entregar tudo no primeiro episódio, pelo contrário, vai demorar alguns episódios para você começar a entender o que está acontecendo. Mas mesmo assim, se você estiver assistiu 1, 2, 3 episódios e não entendeu, não desista, porque essa série vai te envolver. À medida que você vai descobrindo as coisas, isso vai te encantar e ela é uma obra de arte incrível. Então agora nós vamos deixar o trailer para vocês assistirem e depois faremos comentários, nossas impressões com spoilers. 멍멍이랑은 갈라섰어. 같이 못 뛰어주겠대 이제? 라면에만 집중해. 볼륨 줄이고. 외로울까봐 같이 꿈을 있어주세요. 버려. 제가 스토커가 아니라는 거. 기대를 버려. 제가 먼저 자리 잡았잖아요. 사람 왜 이렇게 이기적이에요? 내가 말했던 유령 작가 말이야. 즐거움엔 끝이 없다. Nós temos então um trio forte de protagonistas e para mim a grande história sendo contada não é a do Han Se-ju, mas sim a do Woo-ji-won, que é o fantasma, porque ele está lutando para ser livre e ao mesmo tempo em que ele luta pela liberdade. Então tem essa analogia dele no passado e dele como fantasma na atualidade. Eu particularmente fiquei encantada com o fantasma. Ele me levou a lágrimas, principalmente no último episódio, porque de alguma forma eu queria que ele sobrevivesse, que ele ficasse entre os amigos, que desse um jeito dele se materializar. Não sei o que eu queria, mas eu queria ele presente e não queria que ele desaparecesse de forma nenhuma. Mas é muito bonito ver como ele escolheu viver tudo isso. Por quê? Quando ele tá lá em 1930, ele tem um sonho. E nesse sonho ele viaja para o futuro em que ele vê a Coreia livre e ele vê também os amigos. E mesmo sabendo o que iria acontecer, ele escolhe viver essa amizade no passado e escolhe viver essa amizade no presente. Ele escolhe ficar preso na máquina de escrever para pedir perdão. Ele escolhe viver tudo isso de novo por causa do elo que existia entre os três. Então é linda essa relação que ele tem com os amigos e é lindo ver essa luta que ele faz, né, para se redimir, para pedir perdão, ao mesmo tempo em que ele luta pela liberdade, ele luta para se libertar desse passado em que ele tomou uma decisão, que ele se arrepende, que ele se torturou por isso. E os amigos acabam perdoando, então fica tudo bem e me emocionou demais. Então não sei você, mas me diz aí, o que você achou desse fantasma? O legal dessa série é que ela traz a amizade verdadeira entre esses três personagens. E mesmo os dois homens gostando da mesma mulher, não existe aquela disputa pro coração dela, sabe? Eles gostam, mas eles respeitam também um ao outro. E ela já tem definido quem ela quer, que é o escritor, tanto no passado como no presente, ela quer a mesma pessoa. E o fantasma para ela, em 1930, ele era como um pai, como um amigo, alguém que cuidava dela. Ela não via ele de uma forma romântica, então no coração dela, ela já tem definido quem é e os dois, eles se respeitam, mesmo gostando da mesma mulher. Então você vê que a amizade, ela prevalece. Tanto que quando ele fala, na próxima vida, né, eu vou conquistar o coração dela, o Han Se-ju fala, eu vou conquistar o coração dela, e aí ele pergunta, né, pro fantasma, o quê? Na próxima vida você vai querer ela? Não, eu quero outra pessoa. E a grande sacada da história é essa relação que existe entre a máquina de escrever e a arma de fogo, que também faz o mesmo barulho da máquina de escrever. Ou seja, lutar com a escrita, né, com a caneta, com a pena, com a máquina de escrever, ou lutar com armas, ambas importantes e poderosas. Então é isso, pessoal. Se você ainda não assistiu, corre na sua cozinha, faz a sua pipoquinha, senta no seu sofá e bora curtir essa série que você não vai se arrepender. E se você já assistiu, envia esse vídeo para os seus amigos indicando Máquina de Escrever Chicago. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal para nos ajudar a chegar em 1000 inscritos. Siga no Instagram, um beijo e até!